noite. Nós estamos na segunda unidade. Vamos lá, Tatiane, o que você trabalhou nessa semana e que começou a aparecer dúvidas? Vamos lá. Essa semana eu comecei a trabalhar a etapa do cronograma do projeto. A gente já desenvolveu o escopo, né, na primeira unidade, e agora começamos a desenvolver o cronograma. Uhum. E aí, o que você tem de... Deixa eu abrir ele aqui, que eu estou gravando, né? Vou mostrar como é que eu consigo enxergar o seu projeto, porque nós estamos dentro de uma área colaborativa. E estamos usando o Spider com o diretório mapeado. Eu estou abrindo ele aqui, eu não estou compartilhando a tela com você, mas você vai poder ver depois no vídeo. Então, eu estou vendo aqui, eu vou até compartilhar a tela com você, para que você possa ver ou fazer algum comentário rápido do arquivo que você enviou. Compartilhando com você agora. Estou aqui com o seu arquivo aberto. Então, estruturas novas. Tem algumas estruturas que você criou. As estruturas, aqui do lado esquerdo, está aparecendo muitos modos. A estrutura é uma coisa, o modo é outro. O nome do modo é o mesmo nome da estrutura? Desculpa, o nome do modo aqui é uma coisa. Aqui nós temos a estrutura. A estrutura é uma classificação, é a P por contratada, deixa eu ver aqui, risco, padrão NR, contratada, atributo por blocos. Você criou um modo por atributo por blocos? Ou você criou uma estrutura? Ou você criou um modo de atributos por bloco? Aqui. Eu acho que eu criei uma estrutura, professor, porque eu fiz uma classificação aí. O modo é uma coisa, a estrutura é outra. Tem que checar isso. Estrutura é como é classificado. O modo é como você apresenta as coisas. E aí, quando você faz para cada modo uma estrutura, fica uma coisa meio esquisita, porque a estrutura aqui é classificação pelo nível de risco, classificação padrão de construção. Não, mas eu sei que, eu não sei se faz sentido a classificação que eu fiz, mas eu fiz uma classificação aí nesse modo aí que eu criei. Vamos ver aqui. O problema é que a estrutura é uma coisa e o modo de apresentação é outra. Não, mas nessa estrutura que eu criei, eu fiz uma classificação, não foi um modo de apresentação. Uhum. Aqui você tem qualidade Não, de mas imagem essa daí já modificada. estava no outro. Ainda é da primeira unidade. Eu só criei uma estrutura Nova, agora. que é atributos. É, Deixa eu ver aqui. Você está mexendo em atributos dos blocos de montagem, que é o modo 02. quero como se fossem umas informações ainda. Então, olha aqui. Você estaria trabalhando em cima de estrutura padrão, é a P por local de obra. E o modo aqui, ele chamaria essa estrutura. Está chamando É porque agora. eu fiz uma classificação aí dos blocos, bloco janela, bloco entrada, bloco... Uhum. Mas as atividades ficaram perdidas aqui. Deixa eu ver. Ah, não, está aqui. Parece que tem alguma coisa aqui. Ah, está aqui, está aqui. E esse pessoal aqui fora de lugar, o que é isso? É porque primeiro eu criei sem ter colocado ainda as atividades. Depois que eu coloquei as atividades e entrei nesse bloco, nessa estrutura, foi que eu vi isso aí, esses marcos. Esses são os marcos. Ah, você colocou os marcos aqui. Não, na verdade eu não Ah, coloquei aí, apareceu aí, entendeu? Quando eu criei no outro modo. Quer dizer, no outro modo não. Quando eu estava inserindo as atividades, inserindo os marcos, a, automaticamente já apareceu nessa estrutura aí que eu criei. é que aqui você tinha a estrutura por bloco de entrada. Cadê a construção? Não tem aqui. Aqui não tem a estrutura, a construção. Deixa eu ver aqui, está meio confuso. Atividade, seus atributos.
está aqui. Estão dentro da estrutura tradicional. Deixa eu ver. Construção 1, construção 2, legal. Então, esse módulo 15 faz sentido. O módulo 2 é que está estranho dentro do exercício. Não, esse módulo 2 aí não estava nem no exercício, foi uma coisa que eu criei, porque eu estava muito... Assim, foi uma coisa aleatória que eu fiz, que não era para ter feito. Tá bom. Não tem problema, depois a gente pode arrumar isso, para efeito de apresentação. Então, o módulo 15 aqui, ele mostra no nível 1, construção 1, construção 2 e administração. Construção 1 tem tudo dentro e tem os marcos aqui direitinho. Ó. Os marcos estão dentro da construção 1, mostrando o início e o fim dessa parte aqui, construção. Tem o pavimento 1, que também tem seus marcos, para você controlar, você quis controlar o pavimento 1. Também tem o pavimento 2, pavimento 2 também. Então você controla o pavimento 1, controla a construção e controla o projeto. Tá legal. Na administração você tem início de mobilização. Início de mobilização parece um marco. Parece o nome de um marco. E está aqui como uma coisa de uma semana. Planejamento, monitoramento, encerramento. O encerramento fica no fim. Deixa eu ver. Está aqui, o encerramento fica no fim. Então está dentro da expectativa. Lembrando que o monitoramento, ele fica em função das construções, correto? Sim. Muito bem. Agora, início de mobilização, não está errado não. Eu só estou falando que o nome início me dá uma impressãozinha de marca. Sim. Mas como você colocou mobilização, dá para entender que é uma coisa de início, chamada mobilização. Não tem nada de errado não, só estou comentando assim, pelo que eu estou olhando. O volume é 100% mobilizado? O planejamento é 100% feito e o encerramento é 100% feito? Tá, é uma métrica. Essa etapa de volume aí, eu juro, como eu não me averti assim para mudar isso daí. Tá bom. Então é a métrica, mas tudo bem, você pode dizer, olha, eu estou mobilizando. Como é uma semana e já passou 3 dias, eu estou a 50%. Faz sentido, não faz? Faz. Porque eu tenho uma meta aqui, né? O planejamento eu tenho que fazer em 12 dias. Dias úteis, né? 12 dias úteis, né? É. Então, eu estou fazendo em 12 dias úteis e eu já fiz 6 dias, então eu estou a 50%. No futuro você vai ver isso. Então, seria bom botar aqui %, para que todo mundo saiba que é medição percentual. Agora, aqui, no monitoramento e controle, também está %. Você vai descobrir que você não mede isso. Isso é medido automaticamente. Por quê? Porque enquanto a obra anda, isso aqui vai sendo andado. Entendeu? Sim. Se a obra atrasar, isso aqui continua andando, mas vai mostrar um atraso. Então, essa parte administrativa indireta, você colocar % não mata ninguém. Mas aqui no pavimento 1, que tem um bloco de janela, uma unidade, show de bola. Você carregou um, transportou um e montou um. Esse um é o mesmo, tá? Uhum. Então, se eu estou carregando um, transportando um, se fossem 20 e você tivesse feito 10, você ia dizer, dos 20 eu fiz 10, faltam 10, não é isso? Essa é a métrica da medição. A civil é boa nisso aí. Enquanto que TI e outros que não são da engenharia, colocam assim, carreguei 100%. Eram 20, mas eu carreguei 10. Então eu carreguei 50%. Sabe, não é assim que funciona a engenharia. A engenharia fala, você carregou quantos? Carreguei 10. Mas não eram 20? Era, estou atrasado. Ou seja, se alguém quiser saber percentualmente,
faz 10 dividido por 20 vezes 100, que dá 50%. Entendeu? Sim. Mas na engenharia você carrega 10, transporta 80 toneladas, escava 20 metros cúbicos. Existe uma coisa chamada unidade de volume. E é isso que é medido na produção. Entendeu? E as pessoas que têm vícios de percento, sabe? Acabam colocando percento. Aí você pergunta para a obra, você fez quanto? Eu fiz 12 colunas. Mas quantas eram? Eram 24. Então dá 50%, é isso? É. Aí o cara lança 50%. Sabe? Era melhor lançar 12 colunas que o computador faria a conta automaticamente. Bom, então eu vi que você colocou os atributos, tem vários atributos aqui, né? Volume, unidade, duração, início forçado. Tem, nas atividades do, se eu não me engano, do bloco do relógio. Por que tem início forçado? Por que o bloco do relógio não começa... Se eu não me engano, no contrato está aqui, vai vir uma equipe especializada e essa equipe só pode iniciar a partir desse dia. Isso traz uma consequência Sim. no seu planejamento, não é? Então, antes que você comece as suas dúvidas, eu já vou dando palpite aqui. Eu vou abrir todas as atividades. Abrir todas. Tem um monte de atividade aqui. Eu vou pedir para filtrar o StartNet. Botão direito, filtrando para aquilo que tem coisa. Aqui. Igual a coisa. Tá bom. Eu tenho bloco do relógio, bloco do relógio. São só 3 relógios? Eu não sei. Eu esqueci. São só 3 relógios? Tá. Então, olha aqui. Ele está aqui. Só pode começar aqui, só pode começar para aqui, e aqui esse aqui é o quê? Esse aqui só pode começar também? Ó, só pode começar aqui. Mas você não começou ele aqui nesse momento. Por que você não começou ele aqui nesse momento? Porque eu coloquei para ele terminar junto com outra atividade aí. Sim, então não depende só da vontade dele, mas depende da Sim. sequência de produção, não é isso? Esses aqui poderiam até ser mais cedo, eu não sei. Mas como tem o não pode começar antes de, vamos dar uma olhada neles, sem filtro. Eu vou marcar eles aqui, ó. Estou marcando eles, tá? E vou pintar eles de cor amarela. Pintar eles, a barrinha deles, de cor rosa. Pronto. Tá. A barrinha ficou rosa, tá? Agora eu vou tirar o filtro e vou procurar eles aqui. Olha um rosa aqui. Ele podia carregar, transportar e montar. Podia. Mas ele está aqui, só vai montar em agosto. Esse aqui também. Sim, porque eu coloquei que essas atividades eram em paralelo. Dava para fazer junto. Sim. Agora, vamos olhar aqui o outro rosa. Cadê o outro rosa? Aqui. Carregar, transportar e montar. Tá aqui. Montar pavimento, montar um bloco, isso. Depois montar ele, não é isso? E botar o... Então, esse aqui podia ser mais... Não podia ser mais cedo, porque tem Sim. gente na frente dele, não é? Faz sentido. Você programou assim, então tá bom. Agora, anota no teu papel aí para você pensar. Eu não posso começar mais cedo, certo? Certo. Eu não posso começar mais cedo. Eu vou dar um zoom aqui. Scroll. Olha aqui. Carregar, transportar, montar o bloco. Você está vendo quantas semanas eu estou parado para montar o bloco? Por que você carregou, transportou? Esse relógio vai ficar guardado aonde essas 3 semanas? 4 semanas quase. 1 mês. Você levou ele para a obra. Isso é para você anotar. Você levou ele para a obra e deixou ele na obra parado até agosto para montar.
Quais são as consequências disso para a equipe da obra, para a obra, para o dono da obra, para o dono do contrato? Quais são as consequências, na sua opinião, disso? Custo indireto, né? Carregou? Custo, se você Que tipo de custo dá indireto? da equipe que está administrando a obra, porque vai levar mais tempo. No caso, eu poderia ter feito alguma coisa com essas atividades que eu coloquei, sucessora à execução desses blocos, eu poderia ter arranjado para essas atividades vir antes, após essas. Sim. Então pensa, se eu pegar e carregar esse bloco de relógio, custa muito caro esse bloco. Transportar esse bloco, que custa muito caro, é muito delicado, é frágil, e colocar ele no canteiro de obra. Aonde você acha que esse bloco ficaria mais bem guardado? Lá no almoxerifado dele ou na obra com guindaste, caminhão? Não almoxarifado, né? Então a pergunta para você, para que você carregou e transportou tão cedo? Aí tinha que. Porque você vai. Não, isso é para você anotar, porque isso faz diferença. Não Sim, do plano. Porque vamos supor que você planeja funcione. É só você não chutar o bloco do relógio. É só você não bater com o caminhão no bloco do relógio, que não vai ter problema nenhum. Só que você está trazendo um risco. Além do que, esse bloco de relógio é enorme. E ele está ocupando um espaço da obra onde você ia botar uma coisa para montar isso aqui, ó. E para montar isso aqui. E aí você está usando você está usando um espaço. Ele está lá paradinho, esperando a vez dele, né? Aqui está parado aqui, ó. Está desde aqui esperando. Quer dizer, se você transportou, ele está aqui na obra, ó. Ele aqui na obra, ó. Só vai montar aqui. E esse espaço da obra que ele está ocupando poderia atrapalhar esse cara, esse guindaste. sim, Entendeu o que eu estou colocando? Então, anotou aí, dá uma olhada na atividade, clique, carregar. sim, Tá vendo carregar? Eu vou colocar aqui 3 zeros, só para mudar o nome. E vou dizer o seguinte, não é para fazer o mais cedo possível, é para fazer o mais tarde possível. Quem é que está mandando no processo? É a montagem do bloco, não é? Então, eu vou dizer que esse carregar vai ser o mais tarde possível. E vou dizer que o transportar, e eu vou colocar aqui um 000, também vai ser feito o mais tarde possível. O que significa isso? Significa que ao invés de planejar eles aqui, eu vou planejar eles o mais tarde possível, sem atrapalhar. E vou fazer a mesma coisa para esse bloco aqui de relógio, o mais tarde possível. E vou fazer a mesma coisa aqui para esse aqui, desculpa, transportar, o mais tarde possível. Porque eu não quero que a galera fique transportando coisas muito cedo, gastando dinheiro muito cedo, para deixar o bicho parado esse tempo todo na obra sujeito a pancada. Já que eu só posso montar ele quando a galera chegar. Isso? Então depois que eu fiz isso, eu vou mandar calcular. Pelo reloginho, tá? Olha o que aconteceu. Esse aqui foi para cá. Esse aqui não foi para cá. Por que esse aqui não foi para cá? Esse aqui não foi para cá. Deixa eu ver aqui. A lápia lá. Era para esses dois ficarem mais pertinho dele. E por que ele não ficou? Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Ó, você disse,
Carregar, transportar, Sim. transportar, montar, certo? Carregar, transportar, montar. Mas aqui, esse cara aqui, carregar, ele continua lá no comecinho. Por que será que ele É porque continua eu no coloquei comecinho? que o transporte desses blocos vão ser tudo no mesmo caminhão. Por isso aqui não está indo. Ah, tudo bem. Agora veja, você. Cadê aqui? Você vai carregar. Ó, se você. Aqui é transportar, né? Se você. Deixa eu ver se eu acho aqui o bichinho. Carregar tá aqui, né? Olha aqui. Sim. Tá vendo aqui? Esse carregar está carregando vários, não é isso? Eu acho que é isso que está falando. Mas ele não consegue ir para cá porque está usando o mesmo caminhão para transportar. Tem que olhar aqui, deixa eu ver, clique. Transportar, recurso, não, Links, né? Não? Você quer material, ver? não, links. Carregar, manda para cá. Ele antes tem um carregar e depois tem um carregar. Então é um depois do outro. Eu tenho que olhar isso aqui com mais detalhe, mas tem que pensar sobre isso. Por que é que eu estou carregando? Eu vou voltar ao que era antes, tá? Botar todo mundo a zap, ou seja, o mais cedo possível. Vou calcular e voltamos ao que você tinha antes. Olha lá. Carrega, transporta, espera. Carrega, transporta, espera. Aqui também, ó, carrega, transporta, espera. Carrega, transporta, espera. Aqui não. Aqui é carrega, transporta e monta. Ninguém está parado de bobeira. Aqui é carrega, transporta. Agora aí também, nesse caso aí, tinha que fazer um estudo para ver se o custo desse porque no caso é porque eu imaginei os blocos indo tudo no caminhão. Por isso que ficou essa e que eles seriam Esses dois vão esses juntos? blocos todos vão num caminhão. Só que lá para montar, eles só vão ser montados, no caso, só tem 2 equipamentos lá para montar, ou 2 equipes, sei lá. Então, eles seriam montados apenas 2 em paralelo. Aí, após o término dessas atividades, é que os outros 2 vão montar. Sim, faz sentido. Por isso que você botou Sim. uma ligação aqui, né? Ó, aqui. Não é isso? Esse aqui manda para cá, não é isso? E esse aqui manda para quem? Ah, você mandou os 2 para esse e esse junto desse? Ah, então outra dica para você anotar. Você precisa evitar início. Não que você não possa, não é isso. Porque qualquer mudança que você faça vai dar um trabalho. Porque faz de conta que esse mandasse para esse e esse mandasse para esse. São 2 linhas de montagem, né? E aí você fez esses 2 aqui mandando para esse e esse mandando para esse. Aí não caracteriza muito bem 2 linhas de montagem. Eu vou fazer o seguinte, é ilustrativo, tá? Isso é problema teu. Eu estou acabando com essa ligação. E eu estou acabando com essa ligação. E eu estou acabando com essa ligação. Aí eu vou dizer, Marcos, quando eu acabar de montar esse, a minha linha de montagem monta esse. E quando eu acabar esse, a minha linha de montagem manda para esse. Assim fica parecendo que eu tenho 2 linhas de montagem. Faz sentido. Esse cara aqui manda para esse aqui. Tá vendo aqui? Início. Por que esse manda esse montar? Eu vou tirar isso e vou explicar por que eu estou falando isso. Porque se eu carrego o transporte e monto,
é uma linha de montagem. Se eu carrego, transporto e monto, é outra linha de montagem. São independentes. O que esse cara tem que mandar nesse? Já tem uma sequência aqui, eu vou ampliar a escala. Já tem uma sequência aqui, clara. Já tem uma sequência aqui, clara. Por que eu tenho que mandar esse? Mandar esse, se esse aqui já é mandado por esse. A minha sequência de produção está aqui. Ai, mas eu quero confirmar que os dois começam juntos. Tá bom, tudo bem. Então eu quero que os dois comecem juntos. Aqui, ó. Botei e vou dizer que é início. Não é isso que você fez? Pronto, agora eu estou mandando. Ótimo, então é assim que a doutora Tatiana mandou. Se por acaso esse cara aqui, esse demorar para começar, eu criei uma demora aqui, tá? Olha o que vai acontecer. Empurrou o outro. E o outro vai dizer, mas eu sou da outra equipe. Eu já cheguei. Por que eu não posso começar? Porque eu estou mandando você começar comigo. Mas você atrasou. Problema teu. Veja, está vendo a incoerência? Eu tenho uma linha de montagem que está sendo contaminada pela outra. A linha 2 está sendo contaminada pela linha 1, porque eu criei uma regra arbitrária. Que diz que só pode começar depois de mim. Por que só pode começar depois de mim? Se eu sou da outra equipe. Está vendo a consequência do atraso da primeira? É só na primeira. Problema da primeira. Por que eu estou contaminando a segunda? Então anota no teu caderninho aí para você repensar isso. Professor, duas perguntas aí, no caso. Você vai fazer essa linha de montagem, né? Depois de transportar, você vai montar, né? E o montar desse bloco vai preceder, ou a montagem do bloco seguinte vai ser depois desse bloco. No caso aí, como é que você pensaria em alguma folga? Sei lá, acho que não, eu acho que eu estou me perdendo nessa pergunta. Se atrasar... Você vai ter um monte de perguntas. Não, no caso aí você não colocaria nenhuma folga. Se atrasar, a atividade atrasa. No caso, não deixaria nenhuma folga no planejamento. É isso que eu quero saber. Não. Na teoria, você planejou carregar, transportar e montar. Então, você leva, por exemplo, 4 horas para carregar, 12 para montar, 60 para montar. Isso é verdade. Pronto, é isso. Essa é a verdade. Aí a Tatiane, com medo, em vez de botar 60 horas, bota 100 horas. Ela incluiu dentro do trabalho um medo. Mas não é verdade, você monta em 60. Se você atrasar, que não deveria, ela vai andar um pouquinho para frente. Entendeu? E aí você vai trabalhar no futuro, isso na aula 6, 7, para você resolver esse problema. Mas você não pode botar aqui 100 e acabar em 60 ou 65. Por quê? Porque não é 100. Quando você botar 100 para todo mundo, isso aqui vai acabar no ano 4000. E ninguém quer um planejamento cheio de gordura. O nome disso é gordura. Quando você bota um dinheiro a mais no seu orçamento, é um dinheiro a mais que você não gastou. Não gastou, é um dinheiro a mais que você preparou. E não é para gastar. Mas quando você bota um tempo a mais, você combina com todo mundo o uso do tempo a mais. Entendi. E que não é verdade. E o dinheiro a mais é um dinheiro seu que você guardou aí, tá tudo bem, e não precisou usar, o dinheiro voltou. Sim. Você não gastou, entendeu? Voltando aqui para a sua modelagem, essa é a parte mais legal do curso. Tá vendo que você
Início, carregar, carregar, Pronto, carregar, aí é onde eu carregar. tive também muita Vamos criar dúvida. mais aqui. Deixa eu só, quer que eu fale logo as dúvidas que eu acho que eu já tinha até anotado isso daí. Pode voltar, pode para mim ver. Pronto, no caso aí, deixa eu falar como foi que eu pensei. A gente tem duas, no caso seria duas linhas de montagem. Um guincho, ele no caso pegaria até 20 quilos e no caso desses blocos, né, do peso deles, ele elevaria até 2 blocos. Então eu tenho 2 guinchos. Então um vai pegar 2, no caso desses blocos simples, né? No caso dessa sequência aí, a gente tem quatro blocos mais dos menores. Então um guincho elevaria 2 e outro guincho elevaria 2. No caso, esses blocos eles seriam transportados tudo no mesmo caminhão. Aí você está vendo, Esse carregar, esse carregar é tendo de um 4 blocos. bloco, mas aí você tem, Mas peraí, você não está carregando os 4 blocos? não, peraí, um guincho ele carrega 2. Não, o caminhão caminhão leva leva 2 vários blocos. blocos. Pense logo no carregar. No carregar, você tem lá uma atividade para pegar o bloco e carregar no caminhão. Então, o que foi que eu disse? Eu tenho 2 guinchos disponíveis e cada guincho ele vai elevar até 20 quilos. No caso desses blocos do nosso projeto, esses blocos, os blocos menores, eles têm o quê? Em torno de 10 quilos, 8 quilos, entendeu? Aí, desses blocos menores, ele pega 2 de uma vez. O bloco maior, o guincho, isso. O guincho. O guincho, no caso. Ou o O transportador. guincho. Certo. Então, no ato de carregar, você vai usar um guincho. No ato de montar, você vai ter que usar um guincho Não, para cada um. isso, para montar eu usei um guincho para cada um. Agora, no ato de carregar, eu imaginei que esse guincho ele ia pegar até 20 quilos, que no caso, se for um bloco simples, ele pega 2. Se for um bloco que tem 2 partes, ele pega um bloco. Certo. O bloco janela tem... Não, esse bloco janela é o quilos, bloco tem menor. quantos quilos? Então, ele acha que ele tem... É o bloco menor também, que dá os 2 juntos, dá menos de 20 quilos. Então nós temos... Também. E o bloco telhado? Esse bloco, ele é mais pesado, por isso que eu coloquei um guincho. Porque aqui, sim, deixa eu imaginar, deixa eu falar logo. Então, aqui, No caso, eu tenho 2 guinchos disponíveis, né? Um guincho pega os 2 primeiros e o outro guincho, os outros 2. Aí pronto, né? Carregou. Daí, o outro guincho vai pegar esse bloco do relógio maior e o outro, esse bloco do relógio e o outro só o bloco do relógio. Por isso que estão as duas em paralelo. Só que agora, com isso daí que você falou, dessas linhas de montagem que eu estou imaginando, eu acho que essas ligações devem estar toda errada. Que eu coloquei... Mas é por isso que nós estamos discutindo, não é só você não, todo mundo vai discutir. Outra coisa, você está conversando, você fez isso e não conversou com a equipe de montagem, de produção. Eles estariam falando para você a mesma coisa que eu estou falando, ou de uma maneira diferente. Quer ver uma coisa interessante? Você não disse que você vai carregar os 2 blocos com o mesmo guincho? Vamos dizer que os blocos são esse e esse. É isso? Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo isso? Não existe carregar do outro, porque esse carregar já carregou os 2. Sim, entendeu? Entendi, mas aí na planilha eu não sei se na hora que bater o olho imaginar que esse carregar vai levar os 2 blocos. Então eu vou escrever aqui, ó. Carregar blocos. Janela. Como é que é o nome desse aqui? Bloco janela e
Bloco, E alvenaria. nesse caso aí também essas atividades teriam que estar sequenciadas na própria planilha aí, né? Não, você deixou o carregar dentro do bloco janela, por exemplo, né? E aí, mas cadê o carregar aqui? Não precisa, porque já está no bloco anterior. Outra Sim, pergunta, o aí transporte no junto é caso, separado? depois que terminar, como todos esses blocos eles vão ser transportados no mesmo caminhão, então o transporte só pode iniciar após todos estarem carregados, que no caso é após a torre os dois blocos torre do relógio estarem carregados. Tá. Quando você carrega o bloco janela e bloco adjunto, você pega os dois ao mesmo Os dois ao tempo ou mesmo pega tempo. um de cada vez? Legal. E quando você pega o bloco alvenaria adjunto, É, que aí já tem que ter outro guincho, não é isso? Você pega ao ao mesmo mesmo tempo tempo ou pega um de ao cada mesmo vez? tempo do telhado. Então eu vou botar aqui carregar bloco alvenaria adjunta e Isso. bloco telhado, é isso? Esse aqui então não precisa mais. Tô. Está acompanhando isso? Esse transporte aqui transporta Mais de só um ou um. transporta mais de um? E esse aqui transporta mais de um também? Peraí, errei. Esse aqui Sim, é o transporta mesmo mais de caminhão, um o mesmo também? transporte. Ah, é o mesmo caminhão. Se esse aqui é o mesmo caminhão que esse, ele transporta dois Não, blocos só? ele transporta todos esses blocos Transporta. aí do pavimento. É, Esse aí? Esses quatro cabe. cabem Eu no coloquei caminhão? que Não sei, cabe. cabem? Muito bem. Você checou lá. E esses outros dois Cabe. aqui do relógio também É por cabem? isso que. Não, né? É, Cabe todo mundo nesse caminhão? mas cabe, Eu eu não sei, eu não calculei. lembro do exercício. Tem. Eles têm um volume. Eles não têm um volume? Cada bloco não tem um volume? Mas você É, falou que tem um caminhão, não é um caminhão? sim. É um caminhão especial, não é? Não está na hora ainda de você colocar aqui qual é o Não. equipamento. Não está não, né? Não. Então eu vou escrever aqui, ó, clique. Tem 4 É. transportes da mesma coisa, não é? Então olha o que eu vou fazer. Isso aqui já foi. Isso aqui já foi. Isso aqui já foi. E você disse que os relógios também, né? Isso aqui já foi, isso aqui já Isso. foi. Tá todo mundo no mesmo transporte, é isso? Então, só tem um Isso. transporte que transporta todo mundo, não é isso? Então, pronto. Então, temos esse carregamento aqui. Depois desse carregamento, nós vamos ter que É. carregar mais coisa no caminhão, não é? Então, olha só. Esse transporta e manda, esse carrega e manda transportar. Esse que carrega aqui, que carrega esse aqui? Alvenaria de junta e telhado. Mas é É. um carregador, né? É um guincho que carrega ele, né? Só Aí pega é o um. segundo guincho. A primeira é do primeiro guincho, aí é do segundo guincho. Tá. O segundo guincho pega só um bloco Ele pega adjunto ou os você tem dois que que você já colocou também o aí. telhado? Você já colocou. Então, peraí. Se pega os dois, tá. E esse aqui do carregar do telhado é outro guincho? Aí telhado. Aí é o do torre do relógio. É outro guincho que só para ele. Tá bom. Então, olha o que eu vou fazer. Depois que carrega com um guincho, é outro guincho, né? Ou é o mesmo guincho? Tenho Quantos dois. guinchos você tem? Então tá bom. Então um guincho está aqui, o outro guincho está aqui. Quando acabar, manda transportar, não é É. isso? Pronto. Esses relógios têm outro guincho, não Sim. são? Não, são os mesmos dois. Após esse. Certo. Tá. O relógio, esses dois relógios vão no mesmo, vão usar o mesmo guincho ou vão usar um guincho? Cada Cada um um vai vai usar um usar guincho? um. Ah, então eu vou tirar essa ligação aqui.
Essa é a minha ideia, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Quando esse guincho acabar, eu mando para cá, não é isso? E quando esse guincho acabar, eu mando para cá, não é? Agora, depois que eu botar os relógios no mesmo caminhão, você disse que cabe tudo nesse caminhão. Aí depois que eu acabar de carregar, eu mando para o caminhão. Desculpa, mando para transportar. Depois que eu acabar de carregar, é no mesmo caminhão, não é? Eu mando para o caminhão. Pronto. Agora eu tenho carregando com outro guincho, carregando com outro guincho. Botando tudo no caminhão, não é isso? Aí eu transporto. Quando eu transportar, você disse que cabe tudo nesse caminhão, não cabe? Então, só bem em relação, professor, a esses dois carregar primeiro. No caso, eu coloco que eles vão iniciar juntos ou eu só ligo? O início do pavimento 4 ao primeiro bloco, eu me perdi também nessa ligação. Tem como? Uma sugestão para você. Olha aqui. O início do pavimento não inicia tudo? Então pronto. Início do pavimento manda fazer isso. Legal, tá aqui. Início do pavimento manda fazer isso. Legal, tá aqui. Não precisa o início mandar esses dois, porque esses dois já são mandados por esse aqui. E esses aqui já são mandados pelo início. Tipo assim, Maria gosta de João. João gosta de Manel. Então, Maria gosta de Manel. Não precisa mandar uma linhazinha de Maria para Manel. Se Maria manda no João e João manda no Manel, então, automaticamente, Maria manda no Manel. Não precisa criar uma ligação. Se Maria atrasa, João atrasa. Se João atrasa, Manel atrasa. Não precisa dizer que se Maria atrasa, Manel atrasa. Já é uma consequência lógica. E aí você tem aqui um mandando no outro aqui, não tem aqui? Ó. Eu tinha colocado, eu acho. Eu acho que eu tirei depois. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui, ele tem... Deixa eu pedir aqui as ligações dele. Clique. Ligações dele. Aqui, ó. Ele manda carregar. Veja. Ele manda transportar. Mas o que esse carregar tem a ver com esse aqui? Realmente é outra linha de montagem, agora só aqui. Não, ele tem a ver com esse aqui. Tá. Aqui tá certinho, Então, esse manda para cá, esse manda para cá. E esses dois mandam para cá. Agora, esse carregar, cadê ele? Aqui. Esse carregar, ele libera para transporte. Mas não pode sair. Tem esse aqui. Tá bom. Esse carregar libera para transporte. Mas não pode sair. Tem esse aqui. Tá bom. Esse carregar libera para transporte. Mas não pode sair. Tem esse aqui. Quando todo mundo liberar, aí faz sentido. Esse manda nesse, esse manda nesse, esse manda nesse, esse manda nesse. Porque se esse cara aqui atrasar, o transporte vai atrasar. Tá entendendo isso? Agora, professor, imagine aí uma terceira linha de montagem, e essa terceira linha de montagem fica naquele caso que vai iniciar mais tarde. Então, no caso, imagine aí que vai ter um caminhão só levando, vai ser em outro momento, o carregamento e o transporte e a montagem desse caminhão. Aí, nesse caso aí, eu ligaria o marco início do pavimento 4 ao carregar, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar essa linha de base, vou esconder, porque está muito poluído. Pronto, ficou mais limpinho. Olha só, você carregou aqui, deixa eu aumentar aqui. Você carregou, aumentar mais. Você carregou 2
Você carregou um, deu 4, né? E transportou os 4 aqui. E aí você vai montar primeiro esse pavimento, desculpa, esse bloco, janela, para depois montar o bloco alvenaria de junta? Ou você poderia fazer os dois? Eu tinha colocado para fazer, para sempre ter 2 blocos sendo montados juntos. Muito bem. Eu estou vendo aqui um bloco montado junto. Um bloco sozinho aqui, ó. Só tem um bloco aqui. Aí foi naquela hora que você falou, eu acho que foi quando você disse, esse daqui é da linha de montagem. Então eu vou tirar isso aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui, que um é depois do outro. E vou dizer que assim que acabar o transporte, eu mando montar um e mando montar o outro. Eu disse que um manda montar o outro. Eu disse que depois do transporte, eu mando montar um. E depois do transporte, eu mando montar o outro. É diferente. Olha só, é diferente quando um manda iniciar junto. Porque aqui, se o primeiro atrasar, problema dele, o outro vai. Se o segundo atrasar, problema dele, porque o primeiro foi. Mas se eu mandar começar junto o outro, e o um atrasar, o outro vai atrasar também. Então, esse esquema de ligação é a chave e o segredo da qualidade da Tatiane. Porque você viu que a gente começou a otimizar tempo e eliminar problema. Por exemplo, quando eu acabei de transportar, botei tudo no chão na obra. Está tudo no chão aqui. Tem 4 blocos na obra, não é isso? 4. Tem um bloco janela no chão. Tem uma alvenaria de junta no chão. Tem uma alvenaria de junta no chão. Será? Tem um telhado no chão. Um relógio no chão. Sei lá. Tem coisas no chão. E aí você vai montar. Aí você monta esse e esse. Quantas equipes de montagem você tem? Não sei. Eu tenho, no caso, duas equipes, né? 2 equipes de montagem. Então tá Sim. bom. Estão trabalhando aqui, não estão? E aí, eu estou vendo aqui um buraco aqui. De 15 dias. As equipes não trabalham nem aqui, nem aqui. E por que elas não trabalham no Rosinha? Por quê? Porque tem uma restrição, elas, no caso, aí... Então, a culpa não é delas, não, né? Não. A culpa não é delas, não, né? Esse carregar aqui da torre, ele precede a montagem, tá certo? E esse carregar aqui da outra torre, ele não está precedendo a outra. Eu vou botar aqui para ficar bonitinho, tá? Mas tem uma coisa. Tem uma ligação estranha aqui, ó, de uma com a outra. Eu vou ver aqui, ó. Eu já sei, iniciando juntos. Essa aqui. Clique. Eu sei. É uma coisa normal você fazer isso. Você vai ser demitida. Olha aqui. Carregar. Tudo bem. Eu estou mandando montar o outro pavimento. Para que eu estou mandando? Eu vou tirar essa manda, ó. Junto. Eu vou tirar o início. Tirei. Pronto. Então, quando é que eu começo a montar isso? Você começa a montar isso assim que ele for transportado. Sim. Ele não transportou todo mundo junto? Aqui, ó. Assim que for transportado. E esse aqui? Você mandou montar, depois montar, não é isso? Eu vou tirar esse cara aqui, montar e depois montar, tá? Vou tirar. Tirei. No caso, professor, agora eu imaginei aqui uma coisa. Se, no caso, imagine que aí é uma equipe, esqueça que é uma equipe especializada. Vai ser a mesma equipe que tá montando esses 2 primeiros. Então, só após o término de montar o primeiro bloco e o segundo bloco é que vai... Isso. Se for equipe igual e você não tem mais que 2 equipes,
Então, olha aqui, ó. Primeira linha de montagem, Certo. segunda linha de montagem, não é isso? Se for a mesma equipe. Agora, veja, se eu tenho montar o bloco janela e depois a minha equipe monta a torre do relógio, Sim. tá vendo aqui a ligação? Se Maria gosta de João e João gosta de Manel, eu estou aqui com uma ligação exagerada. Tá vendo aqui essa ligação aqui, ó? Olha. Que ligação é essa aqui? Tá estranho aí. Tá vendo? Vamos ver aqui. Vamos ver. Acho que é melhor clicar na atividade, né? Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Montar pavimento do bloco telhado. Ah, tem duas montagens aqui que não foram ligadas com o transporte. Sim. Transportar, tá vendo aqui? Eu tenho que ligar, eu não liguei. Transportar. Deixa eu ver agora. Estava lá no fim, vamos lá. Aqui, vou dar um zoom aqui. Ó, depois que eu transporto, vem 1, 2, 3. Espera aí, não são... Duas. São quantas equipes de montagem? Ó, essa manda para esse. Tá. Eu vou tirar essa ligação que eu fiz com o relógio, tá? Que era apenas para discutir, para debater. E vou tirar essa aqui da montagem que eu criei aqui. Cadê? Essa aqui com essa aqui. Deixar limpinho. E tem essa, transportar. Para que eu vou ligar transportar com um relógio se eu botei equipes trabalhando antes de mim? Então eu vou tirar isso aqui também. Manel gosta de Maria, Maria gosta de José, aquela história, tá? Pronto. Vamos lá. Depois que eu transporto 1, 2, 3, 4... Por que eu estou atrasando essa aqui? Eu vou tirar isso aqui, ó. Ó, tirei. Tô. Está acompanhando? Então, transportar esse e transportar esse. E vou mandar calcular. Pronto. Então, eu carrego 4. Não é isso? Eu carrego 4, não. Eu carrego 2. E o outro carregamento carrega 2. Aí eu transporto os 4. Porque você disse que o caminhão consegue transportar os 4. Sim. Tá aqui. Todo mundo aqui. Tá vendo? Agora, para montar, não é assim. Eu não monto os 4, porque você disse que tinha problema de equipe, né? São 2 equipes. Então, essa linha aqui cai aqui e a segunda montagem cai aqui. Eu mando calcular para ver bonitinho. Tá aqui. Embora eu carregue 2, depois carregue 2. Cadê? Esse carregar aqui é de quem? Ah, é do relógio. Aí eu transporto os 4 e aí eu monto junto, depois eu monto. Mas eu não mandei montar junto não, tá? Eu mandei a partir do transporte, pode começar. Agora, que tem uma ligação aqui também do transporte. Maria gosta de José, Sim. José gosta de Manel? Não tem, ninguém morre, você vai ser preso, se isso aqui ficar aqui não, tá? Ninguém vai ser preso, ninguém. Mas você não acha que já é meio óbvio? Sim. Se esse cara aqui atrasar, não atrasa esse? Então, eu vou aqui, como é que eu faço isso? Peraí, aqui, eu vou tirar isso, e aqui, eu vou tirar isso. Ficou mais limpinho e não mudou em nada a sequência. Agora, dá uma olhada para esse transporte aqui. Tá vendo o transporte aqui do relógio? Sim. Aqui. Eu vou aumentar aqui. Aqui. Eu faço minha linha de montagem, aí eu não posso montar os relógios, porque eu estou esperando a galera ali, né? Estou esperando. Eu poderia montar alguma outra coisa, eu não sei. Depois que eu estou no pavimento 4.
tem o pavimento 5 depois. O pavimento 4 tem relógio. O pavimento 5 tem bloco de telhado. Eu poderia montar o bloco de telhado depois que eu montar esse pedaço aqui? O pavimento 4 montado menos o relógio, tá? Menos o relógio. Eu posso montar esse... Eu acredito que o telhado duplo não, porque o telhado duplo é em cima do relógio. Então, por isso que tem as setinhas, né? Então, vamos lá. Então, eu vou dar uma aumentada aqui. Aqui, o relógio. Então, você tem setinhas aqui, ó. Depois que você acaba o pavimento 4, você disse que pode começar o... Eita, aí tá bagunçado. O transporte do telhado. Não, tudo bem. Mas você entendeu que Sim. você não consegue montar esse pedaço sem os relógios, não é isso? Então, você vai ficar na sua vida de obra com esse tempo parado na construção número 1. Errei aqui, droga. Peraí. Na construção número 1, você vai ficar parado aqui, ó. Aqui. Não pode adiantar isso aqui. Por quê? Porque ela depende desse aqui. E esse aqui depende desse aqui? Não. Ele tem uma restrição. Entendeu o que atrapalhou? Tem. Tu tem uma ociosidade na obra aqui, não Não. tem? Também não. A culpa é da Não. equipe? A culpa é do transporte? Então você vai ter que explicar isso para alguém. Mas Tatiana, eu estou parado aqui. Sim, estamos. Mas é maluca, você não sabe planejar. Sei. O problema é que é melhor dar férias coletivas para esse pessoal aqui, para a gente ganhar algum dinheiro, né? Assim, eles ficarem felizes, a gente ganha férias, sabe? Porque a gente não pode montar, porque a equipe só chega no dia 2 de agosto, não é isso? O que você proporia para o gerente para eliminar essa ociosidade? Bom, pensando que, no caso, né, aí vai depender, né? No caso, a obra tem outra construção. A outra construção Então vamos ver aqui a outra construção. Cadê a outra construção? A K2. Por que a 2 está começando só depois que a 1 acaba? Você pode me explicar por que a 2 só começa... No caso, aí era como se fosse uma coisa da empresa. A construção 2 Eu sei, eu entendi. Tem. Mas você viu que tem um buraco aqui, não tem um buraco aqui? De repente, você podia fazer o início da construção 2, começar quando tivesse buraco aqui. Entendi. Entendeu? E vai ter que explicar isso para alguém, tá? Porque aí essa galera aqui, Sim. tá aqui, ó, tá vendo aqui a galera aqui? Ela ia estar trabalhando aqui, ó. Ou não, isso é um problema teu. Você é o planejadora, tá? Você é a planejadora. Mas em lugar nenhum está escrito que primeiro faz a construção 1, depois faz a construção 2. Foi você que inventou isso aqui. Foi. Foi você que inventou isso aqui, não foi? Está escrito em algum lugar que só pode começar a 2 quando a 1 acabar? Foi. Então isso foi uma decisão sua, não foi? Muito bem, você vai ter que responder isso. Quando alguém te perguntar por que a gente está parado, 15 dias aqui, eu vou até encurtar isso aqui, ó. Eu vou encolher a 1 e encolher a 2. Olha aqui, ó. Nós estamos com um parado aqui de buraco. Aqui é um buraco aqui, ó. Isso aqui é uma barra de produção interrompida. Produção, interrompe. Produção, interrompe. Produção. Sim. Essa interrupção aqui deve ser um sábado e domingo, tá? É pequenininho. Isso aqui não é um sábado e domingo. A pergunta é, por que você não começou essa aqui mais cedo?
Outra coisa, tem um negócio aqui, ó. Aqui, começando lá no começo. Aqui, o que é isso aqui? Ai, foi uma coisa que eu achei estranha, que eu não consegui tirar. Aqui, lá. É porque você... o pavimento 8 começa depois do pavimento 7. Aí tem um enrolado aí, que eu não tenho o pavimento 7, só tenho o pavimento 6, aí depois é que vai pro 8. Então você vai ter que... O término do pavimento 6 manda para o início do... Por exemplo, né? Manda para o início do pavimento 8, já que não tem o 7. Calculando... Ficou bonito, olha só, olha aqui. Ó, pavimento 1, fim de semana, né? E o buraco da ociosidade, construção 2, olha aqui a construção 2. Aí essa construção 2, ó, não tá ocioso porque eu fiz outra equipe em separado, né, para construir o bloco do relógio, colocando a atividade para ser o mais tarde possível, né? E aí não pegou essa restrição. Foi. Usou o mais tarde possível? Só que aí, no caso, tem outro problema, né? Porque imagina se essa equipe vem de fora e ela vai chegar no dia 2 de agosto, né? Então, no caso, como será se ela vai também ficar esse tempo todo nesse lugar até chegar a data para construir, que eu coloquei? Tem outro problema. Isso não é... Sim, você arruma um problema, você resolve um problema, você arruma 2. O fato é, a pior parte do planejamento, na verdade, seria a melhor parte do planejamento, que é a arte da coisa, precisa ter uma garantia sua. Você precisa pedir por escrito. Eu conversei com a turma, olha aqui, e aí eu fiz tudo direitinho, mas existe uma ociosidade aqui. Tá vendo aqui? Que a culpa não é minha, a culpa é da equipe do relógio. Tá bom? E aí, a obra fica parada esse tempinho aqui. Legal. Mas depois a gente continua trabalhando na construção 2. Mas eu, Tatiane, resolvi adiantar no planejamento a obra 2, a construção 2, para começar após a montagem do pavimento 4. Por quê? Porque eles vão acabar o pavimento 4 e vão ficar parados, esperando o relógio. Então eu já pego a turma e já boto para trabalhar na obra 2. Aí vão dizer, maravilhoso, Tatiane, você é um gênio. E aí aqui as coisas todas vão adiantar, não vão? E você tinha um problema do relógio, aqui ó, olha o relógio aqui, tá vendo? Ele chega aqui, a equipe do relógio vai trabalhar na cor de rosa. Aí você vê aqui, ó, trabalhamos aqui no mês de agosto. Cheguei em agosto, trabalhei até o dia 15 de agosto, aqui ó, trabalhamos, tá bom? Mas a Tatiane disse que nós só vamos montar o terceiro relógio daqui a 3 meses. Olha, eu cheguei aqui, trabalhei 15 dias e vou ficar 3 meses esperando para montar o terceiro relógio. E alguém diz, Tatiane, monte logo o terceiro relógio. E você vai dizer, para montar o terceiro relógio, eu tenho que montar esse monte de troço aqui para poder montar o relógio, não é isso? Então, Tatiana, o que nós vamos fazer? Você vai dizer, olha, ou a gente... Você está com 2 equipes aqui, não é isso? Ou a gente bota 20 equipes, 13 guindastes, ou eles vão ter que esperar 3 meses. Mas como, Tatiane? Gente, eu estou escrevendo aqui. Depois que a gente montou os relógios, Sim. E botou os telhados, não é isso? Os telhados. A gente começou o segundo prédio. Está aqui, ó. Eu até adiantei um pouquinho o segundo prédio,
naquela ociosidade, mas não tem jeito. Isso aqui tudo é uma sequência. Eu só posso botar o relógio no alto quando o baixo estiver pronto. Não é assim, Tatiane? Tatiane, você é uma incompetente. Não, gente, está aqui escrito. Você entendeu? Como é que você resolve isso, Tatiane? Eu quero então mais, por exemplo, eu quero mais 2 turmas de montagem. Aí te dão. Aí você faz uma simulação aqui, né? Aqui você tinha 2, né? E depois 2. Eu boto 4 e depois 4. Anda. Aí anda mais rápido, não anda? E você vai dizer, querido chefe, não vai ficar 3 meses esperando, não. Vai ficar só 1 mês e meio. É um absurdo! Então faz o seguinte, me dá mais uma equipe. Aí você vai ficar com 5, não é isso? Aí você mostra, olha, nos meus cálculos aqui, se você me der 5 equipes pro segundo prédio, eu elimino essa espera toda, tá? Eles ficam só uma semaninha parados. Entendeu? É para isso que você serve, Tatiane. Você tem que dar uma solução para esse problema. Eu acabei de encontrar um problema de ociosidade aqui. Ociosidade da equipe da obra. E você disse que pode adiantar o prédio 2. Tá bom. Em vez do início da construção depender do fim da construção, essa galera aqui, pode liberar a segunda construção. Tá bom? Esse é problema teu. Mas você não resolveu o problema do relógio, da equipe de relógio. E quando resolver, você vai ter outro problema. Porque quando chegar na aula 3, na 4, você vai ter outro problema, que é o problema de caminhão e equipe de guindaste. Mas isso é outra coisa. Você está aqui para resolver problema. Mas você viu que nós já falamos sobre início, viu que nós falamos sobre Maria gostar de Manel e Manel gostar de João. Então você vai ter que dar uma analisada nesse monte de linhas, que é normal as pessoas dizerem, quando eu montar isso, você começa junto. Sabe? Não, como é que são as linhas de montagem, né? Como é que são as linhas de produção? E tem um outro curso que a gente tem, que é depois desse, onde você capota essas ideias todas. Como assim? Que curso? Entendeu? Então, nós já vimos, sem você perguntar nada, a gente já viu um monte de coisas que eu queria falar para você sobre esse tema. Eu acho que você já terminou do que eu tinha colocado, do projeto. Dúvidas do sequenciamento, né, que você já falou. No caso que eu fiz aí do caminho crítico, que não apareceu, ficou aquela linha vermelha. Eu não consegui identificar. Sim. A linha vermelha que você fala é o caminho crítico? Vamos falar sobre isso se você tiver dúvida. Mas se você não tiver, também eu vou falar. Mas vamos lá. Eu tenho que descompartilhar a tela, né? Como é que eu faço isso? Eu tenho que descompartilhar a tela. Aqui. Parar de compartilhar. Eu tinha que achar uma máquina super multimídia. Porque o preview está available. Eu estou com a câmera ligada, mas não aparece. Oh, meu Deus. Vamos ver aqui. Tá preta a tela. Vou mostrar a câmera. Bom, então vamos lá. Você, baseado em tudo que eu falei, você já eliminou algumas dúvidas, né? E o caminho vermelho a gente fala daqui a pouquinho. Sim. Deixa eu ver aqui. Você falou no final da aula em relação à linha de base. A linha de base, quando ela é síncrona ao planejamento, né? No caso, ela não está no contrato. O que está no contrato que você tem que controlar, né? O planejador, são os marcos. Então, eu queria saber, nesse caso, sempre que tiver alguma alteração na etapa de monitoramento e controle, a gente vai lá na linha de base e salva ou seja, a versão vai ser a mesma versão
do que a gente está do planejamento. Eu pelo menos consegui entender assim. Nesse caso, no contrato não está escrito que a linha de base também será controlada. Isso. Vamos fazer o seguinte: a linha de base é uma meta, é um caminho que você traçou. Eu vou sair e vou subir até o pico. Então nós vamos caminhar pelas trilhas do mato até o pico. E o nosso planejamento é pegar essa trilha principal, depois a gente pega um atalhozinho ali, aí sai na cachoeira, bebe água, aí depois Sim. volta para a trilha principal e chega no pico. Certo? Essa é a linha de base. Mas o cliente te contratou para colocar a bandeira no pico. O cliente não contratou você para tomar conta da sua vida. Ele contratou você para botar a bandeira no pico. A bandeira 8. Porque a bandeira 1 você vai botar na base. A bandeira 2 tu vai botar naquela pedra ali. A bandeira... Ele te contratou para fazer coisas. Entregar coisas. Então o contrato prevê marcos. E tem marcos de coisa produzida. E aí bota uma data, né? A nossa data é final do ano ter 3 bandeiras. Vamos dizer, nós estamos numa escalada. No final, até amanhã, até as 9 da manhã, tem que ter 2 bandeiras visíveis. Quando der meio-dia, tem que ter uma bandeira naquela pedra branca ali. E no final do dia, você chegou no topo, você botou a bandeira 8 lá em cima. É isso que eu quero. Se você está levando mochila, chocolate, Coca-Cola, problema teu. Então, existe uma coisa esquisita, mas eu não vou discutir. Aonde eu faço meu planejamento e tem uma linha de base. Sim. Você lembra do relógio que tem uma equipe especial? Nesse caso, a atividade do relógio é contratual. O momento de início, o momento de fim é contratual, porque tem uma equipe que não é tua, que vem não sei de onde. Então, isso é uma coisa, é uma bandeira que tem início e fim, não é apenas fincar a bandeira. Agora, presta atenção, quando você terminou o trabalho, você tem uma série de coisas programadas, como você está fazendo. Durante a realização, uma coisa atrasou e você reprogramou as produções para chegar e compensar o atraso. Desde que você não mude os marcos contratuais, desde que você não mude a cor da parede, porque é um escopo do projeto, desde que você não mude o número de quartos da casa, porque é o contrato, como você vai fazer, problema seu. Então, a sua linha de base tem que preservar para o cliente as coisas do cliente. Isso não pode mudar. Data de entrega, bandeira, isso não pode mudar. A equipe do relógio, por exemplo, né, não pode mudar. Agora, o resto todinho, hoje, tem uma figura, uma disposição. Mês que vem, vai ter outra. Porque você acertou um, atrasou o outro, antecipou o outro. Aí você tem que comparar sempre com a linha de base sua original. Isso é um problema teu. E para o cliente tem sempre que comparar com a original, que é do contrato. Imagina que no meio, depois de 6 meses, você reprogramou tanto as atividades que deu uma capotada nas linhas de produção. Onde eram 2, virou 5. Lembra disso? Onde era 2, virou 5? E você salva a sua nova linha de base. Porque não são mais 2, são 5. E você agora tem um novo plano a cumprir. Um plano de trabalho. Você não mudou o número de quartos. Você não mudou a cor da parede. E você não mudou a data de entrega. Isso é o que importa para o cliente. Isso você não pode mudar. Essa é a base do cliente, é a linha de base do cliente. Mas você você gravou uma nova disposição de trabalho. Diria, é uma nova linha de base que preserva
os Ficou. acordos originais do cliente. Está claro até aí? Aí alguns clientes, que eu não vou citar nomes de uma empresa de petróleo, disse que você não pode mudar a linha de base. Não, realmente eu não mudei. O contrato está aí. Mas você mudou a não sei o que para lá. Escuta, isso vai afetar a sua equipe? Isso afeta as suas férias? Isso afeta o seu capacete? Não. Então é problema meu. Eu tenho que te entregar o que nós combinamos no contrato. Não é isso? E eu não posso atrapalhar a sua vida. Olha o relógio. Os relógios continuam na mesma data, com a mesma equipe. Agora, o que eu estou fazendo em paralelo, antes, depois, é problema meu, desde que eu não atrapalhe a sua vida. Então, quando eu falo em linha de base, a linha de base são as referências técnicas contratuais entre as partes. Nesse caso, entre você e o contratante, né? Isso não pode mudar, a menos que você diga, prezado cliente, se você entregar a equipe de relógio mais cedo, a gente acaba mais cedo. Se você entregar a equipe de relógio e depois manter a equipe aqui durante 6 meses, não vai ter problema. Aí você mudou o contrato. Não, você não mudou o contrato. Você está conversando com o contratante e você faz um aditivo contratual legal e jurídico. Lembra da linha de base? A linha de base previa acordos do contrato. Quando você faz um aditivo contratual de dinheiro, tempo ou de coisa, você gera uma nova linha de base. E o título é Contrato com Aditivo 1. Aí você abandona o passado e tem uma nova linha de base. Reflexo de um acordo seu com o cliente. Eu não estou dizendo as atividades, eu estou dizendo datas de contrato, coisas do contrato, datas de entrega de coisas do contrato ou de produtos do contrato específicos. Aí você pode mudar as coisas do cliente. Então a linha de base tem que ser preservada desde o início das coisas do cliente. E as suas, você vai alterando. E se você achar conveniente salvar uma nova linha de base de seu controle, você salva. Lembra daquela... Peraí que travou. Eu falei da trilha principal? Como é? Lembra da sua escalada? Você Sim. lembra daquela escalada que tinha uma trilha principal? Enquanto você sobe, você já fincou as bandeiras conforme combinado. E aí você tem que ficar a bandeira na pedra branca. A bandeira lá naquela pedra branca que ele está querendo lá. Tá legal. Sim. Só que a previsão era de você ir na cachoeira, lembra disso? Tomar vinho. E você resolve não mais ir na cachoeira. Isso é da dinâmica do trabalho, da dinâmica da escalada. Aí vocês resolvem beber o Coca-Cola e colocam a bandeira no lugar e pegam uma outra trilha. Veja, a linha de base garante o contrato com as partes e os envolvidos, mas a maneira de produzir é sua, para chegar aos objetivos. É sempre usar a linha de base original. A linha de base original que eu estou dizendo é do marco obrigatório, marco contratual, equipe do relógio. Isso você não pode mudar. Agora, as coisas que você mudar, você pode até gravar como uma nova referência. Sim. Sua. Lembra de 5 equipes no segundo prédio? Isso não estava previsto no seu planejamento original, na linha de base original. Então você salva e grava uma nova programação sua, sem mexer nas datas, na equipe do relógio e nos produtos que você vai entregar. Só que agora você tem 5 equipes. E você vai trabalhar perseguindo as 5 equipes. Quando você for para a aula 6, 7, 8, 6 e 7, você vai ver que a linha de base é uma referência.
isso é uma coisa tradicional. Se eu programei fazer a terraplenagem, olha só a linha de base, fazer uma terraplenagem que dura 4 meses e acaba em 4 meses, você tem que trabalhar para garantir que você vai acabar em 4 meses. Mas aí o primeiro mês deu um atraso, porque a máquina quebrou. No segundo mês você vai botar mais uma máquina, você vai trabalhar fim de semana, para no terceiro mês voltar para a linha de base, voltar para a produção prevista. Ou seja, você persegue a linha de base porque você Sim. tem um compromisso com as coisas, entendeu? Eu já ia falar. Duas máquinas, trabalhou fim de semana, isso é outro assunto. Não é para confundir a linha de base, o compromisso com o roteiro de produção. Algumas pessoas confundem isso. E aí proíbe a Tatiane de mudar de 2 para 5 equipes. Não, você tem que fazer isso. Mas, gente, eu estava fazendo de 2 em 2, eu quero fazer de 4 em 4. Não, você tem que fazer de 2 em 2. Se eu fizer de 2 em 2, eu vou botar 2 equipes trabalhando juntas para o tempo ficar menor. Quer dizer, eu vou fazer de 2 em 2 em uma semana, em um mês. Agora eu vou fazer de 2 em 2 em 15 dias. Só porque o cara quer que eu faça de 2 em 2. Tatiane, o que acontece quando você bota 5 equipes fazendo a atividade junto no mesmo lugar? Vai terminar a atividade mais rápida, né? Isso. Agora vamos às desvantagens. Vamos à realidade. O espaço. Tem que ter espaço para 5 equipes trabalhar, né? Os custos, né? Porque você vai colocar... Muito bem. Continua. O custo Que tipo de com a mão de obra, com os materiais, que você vai ter que desembolsar todo aquele recurso naquele mês. Discordo. Naquele mês ficou bom. Mas vamos lá. Uma equipe faz em um mês e custa R$1.000. 2 equipes fazem em 15 dias e custa R$2.000 dividido por 2, que é 1.000. Então não. Mas você vai ter que desembolsar tudo ali naquele mês. Aí depende do fluxo de caixa, né? Você tem uma visão por conta do curso que você está fazendo, você tem uma visão mais abrangente que a maioria dos planejadores. Porque eles enxergam que o custo não muda. É verdade, o custo não muda. É R$2.000. Aí entra naquela história que você falou desde o começo da aula, né? Da disponibilidade de recursos. E a gente sabe que dinheiro, meu amigo, não é... Mas veja, você está falando isso porque você tem uma visão maior do que o tradicional, por conta do treinamento que você está fazendo de orçamento e obras, não é isso? O planejador vai dizer para você na hora, não muda em nada o custo. Por quê? Porque você vai pagar a mesma coisa em menos tempo. É simples assim. Mas eu diria para você que o custo indireto cai. Se aumenta o fluxo de caixa, sim, o custo indireto cai, porque você fica menos tempo. Por outro lado, eu vou dizer para você que o custo indireto aumenta. Como assim? Aonde você tinha EPI e alojamento para 2 equipes, você vai ter que ter EPI e alojamento para 4 equipes. Isso muda o investimento. Sim. E EPI você não reaproveita, você joga fora, tá certo? Então, o que você está falando agora sobre ociosidade, sobre relógio, vai piorar na aula 4, porque aí eu vou começar a te cobrar esse dinheiro. Por que o dinheiro está tão isso e tão aquilo? Você vai ter cobrança no planejamento da equipe de produção, você vai ter cobrança do pessoal do financeiro, você vai ter cobrança de suprimento. Olha quanto bagulho você está fazendo aqui sabe? Não cabe tudo isso aqui.
Então, o planejador, ele não pode fazer o planejamento sozinho. E você conversando comigo, já te questionei um monte de início, sabe? Te questionei por que você bota 4 carregar, se o carregar é uma coisa só? Ah, mas é que aí não está igual o caderninho. Sim, não está igual o caderninho, mas vamos fazer direito. Assim, se você tivesse 4 caminhões, Sim. 4 carregamentos, aí seria 4 coisinhas, né? Sabe? Senão você está fazendo um planejamento mentiroso. Então, essa é a ideia. Vamos lá. O caminho crítico ficou claro para você? Sim, o caminho crítico para mim tá claro, né? Agora, sim, não, tá. Só nas cores do projeto. Agora eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar agora na tela as Eu não cores. entendi. Teve algumas Você poucas falou atividades de que ficaram vermelho e em azul, vermelho e isso? outras ficaram em azul, aí eu não sei. Aham. Tá, então eu vou te falar agora. Existe material, farto material para você ler. Deixa eu compartilhar a tela e você está vendo Tô. agora o planejamento. Está vendo o planejamento? Olha o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou esconder as coisas. Vou esconder os produtos. Vou esconder as fases. Gantt, Setting, Primary, escondendo as fases. Você só vai ver a atividade. Sim. Agora eu vou esconder as ligações. Tá vendo? E agora, eu vou dizer para você que o caminho mais longo desse projeto, o caminho mais longo desse planejamento, é o caminho que define o tempo do projeto. Mobilização, depois planejamento e depois encerramento. E a produção está nesse amarelo aqui, tá vendo o amarelo? Agora, você está vendo que você tem um conjunto de coisas por causa do produto 1. Cadê o produto 1, que é o prédio 1? Cadê? Prédio 1. Aqui. Isso tudo aqui é do prédio 1. E o depois é o prédio 2. Existe uma sequência aqui dentro, um depois do outro, que define o caminho mais longo. Se um atrasar, atrasa todo mundo. Veja só, vou dar um zoom aqui. Você concorda que se o planejamento atrasar, atrasa o início da construção? Se esse início do pavimento atrasar, atrasa o carregamento, que atrasa o transporte, que atrasa a montagem, então essa sequência não pode ser mexida. Senão atrasa. Atrasa quem? Atrasa o fim do projeto. Cadê o fim do projeto? Aqui, ó, o término do projeto. Se você não ligou, ó. Vou ligar aqui, tá? Liguei. Pronto. Sim. Agora tá ligado. Atrasa o término do projeto. Aqui, tá vendo? Mas não tá todo mundo vermelho. Tem que aparecer aqui um caminho vermelho. Eu vou fazer para você um caminho vermelho, tá? Vou criar um projeto novo. Você deve estar vendo agora aí. Vê se está vendo aí. Está enxergando? Olha o projeto acadêmico, um projeto bonito para você estudar na escolinha. Olha, eu tenho um caminho de produção. E eu tenho outro caminho de produção. Está chovendo pra caramba aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho um terceiro caminho de produção. São 3 coisas que eu tenho que fazer nessa obra, né? Um jardim, uma casa e sei lá mais o quê. Esse, o segundo. Comprido? Sim. Tá vendo quem está vermelho? O computador calculou qual o caminho mais comprido e que se eu atrasar, olha só, se eu atrasar alguém, olha aqui para onde vai isso, ó, dá uma olhada. Aqui, viu? Viu? Então, vamos voltar ao que era antes.
Vamos colocar a coluna folga, que você já viu nos seus estudos, a coluna folga. Float. 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 É float, né? É total float, como é que é? É. É free float e total float. Float com F, né? Float. E aí? Float. Peraí, float, free e float total. Cadê? Aqui. Pronto. Tá vendo aqui que tem gente com folga? Cadê? Tem gente com folga total. Sim. E tem gente sem folga nenhuma. Quem não tem folga total é porque não pode atrasar uma vírgula. Quem tem folga total pode atrasar. Quer dizer, pode atrasar sem atrapalhar o contrato do projeto. Quer ver? Eu vou atrasar essa aqui, ó. Não. Atrasei. Atrasou o projeto? Então, o caminho de cima, que é azul é convenção, tá? Não é crítico. Não é que é crítico que vai explodir, não é crítico para o processo, o compromisso do contrato. Tá vendo que tá bonitinho aqui, vermelhinho? Tá vendo? Olha o seu. Cadê o bonitinho vermelhinho? Não tem. Ah, tem alguns. Por que que tem alguns? Cadê? Isso que você está vendo na tela só acontece na Globo, na NASA e na escola. Por quê? Porque existe uma galera que diz que essa atividade aqui, ó, essa aqui, que começa planejamento, né? Ela está programada. Cadê? Ela está programada. Onde é que está esse negócio? Peraí, cadê? Ela está programada para começar no dia 24/1. Programada. Aí eu vou e digo, não, eu, Marcos, só quero que ela comece no dia 30/1 de 2022. Tá vendo o triangulinho aqui? Tá vendo? E eu mando calcular. O que aconteceu com o caminho mais longo? Qual é o caminho mais longo? O caminho mais longo é esse, desculpa. Esse. Esse é o novo caminho mais longo. E por que que não está vermelho? Porque nós introduzimos no conceito, nós introduzimos na teoria, nós introduzimos no método CPM uma anomalia. O que que é anomalia? Essa restrição. Lembra da folga? Lembra? Olha aqui, ó. Folga. Cadê a folga que tá aqui? Folga zero, tá vendo? É crítico. Esse aqui, se ele atrasar, ele não atrapalha o projeto. Esse aqui, se atrasar, olha aqui, não era crítico isso? Se ele atrasar, não atrapalha o projeto, porque eles não possuem folga zero, eles não são mais travados, porque você criou uma restrição aqui, tá vendo isso? Você quer ver? Se você mudar o calendário aqui, esse calendário aqui é uma vez por menos sábado e domingo, né? Menos sábado e domingo. Se eu pegar essa atividade aqui, é crítica, não é crítica? Se eu criar um calendário, vou criar um calendário aqui. Um calendário novo que trabalha todo dia. Todo dia. E vou criar um calendário que usa a semana todo dia. E vou dizer que essa atividade aqui, ela possui um calendário
todo dia. Tá vendo? Vou mandar calcular. Sim. Ela ficou mais curta, né? Vou dizer essa aqui todo dia. Sim. Ficou mais curta, né? Ver se eu consigo fazer aqui uma bagunça. Essa aqui não é todo dia. Essa aqui. Essa aqui não é todo dia. Como é que eu faço para... Essa aqui é só assim... Ó, essa aqui não pode ser aqui... desculpa. Voltar para ser dia comercial. Deixa eu ver se eu te mostro aqui. Ela trabalha domingo, segunda, terça, quarta, Sim. quinta. E essa aqui começa na sexta, não é? Então eu vou dizer que essa aqui dura só... Essa dura só 3 dias. Vou mandar calcular. Essa aqui começou na quarta. Então eu vou dizer que essa aqui vai terminar no sábado. Você está vendo que ela era crítica e não é mais? Vou explicar. Ela pode trabalhar todo dia, não é? Então, ela pode trabalhar no domingo, na segunda, na terça, Sim. na quarta, na quinta e na sexta, não é isso? Se ela Pode. atrasar, ela pode trabalhar no sábado, não pode? Ainda fica com um dia de folga para a outra, porque a outra só pode começar segunda. Então, essas anomalias como data restrita, calendário diferente, isso atrapalha a academia. E a academia... Agora eu consegui entender. Aonde tudo funciona direitinho. Deixa eu tirar aqui, ó. Não tem restrição. Você conhece aquela história da física? Um pêndulo oscila por um fio inelástico, sem atrito, de massa desprezível, segurada por um político honesto? Tá aí. Tá aí. Só existe aqui nesse desenho que você está vendo. Porque, como você está vendo, calendários diferentes, datas de restrição, recursos que não tem e aí não aparece, vão fazer o seu caminho crítico ficar assim, ó. Cadê o caminho crítico? Tá bom, vou pedir para mostrar o caminho crítico. O caminho crítico é quando você tem folga, né? Cadê? Folga total filtrado por 0. Só 0. É aqui o seu caminho crítico. Aí. Eu vou ordenar aqui para ficar bonitinho. Assim. Tá aí, seu caminho crítico. E o que vem antes? Claro que o que vem antes é crítico, que atrasaria essas coisas aí no futuro. Mas como tem assim, só chega em agosto... Entendi. Bagunçou o caminho crítico bonito. Tá entendendo? Então, quando alguém te pedir para mostrar o caminho crítico do seu projeto, você vai dizer o caminho... Cadê? O caminho crítico do meu projeto está aqui, ó. Aqui, ó. Está aqui o caminho crítico, ó. Aqui, pronto, aqui. Mas eu não estou vendo vermelhinho. Ah, você quer que eu pinte de vermelho? Tá bom. Então, deixa eu ver. Esse aqui é crítico, então eu vou... Você vai ter que ir na mão, né? Esse aqui é crítico, eu vou pintar ele de vermelho. Cadê cor? Cor. A barrinha vai ser vermelha. Esse aqui também é crítico. Então, eu vou pintar a barrinha de vermelho. Por quê? Porque o cálculo do computador é feito em cima do modelo de academia. É um modelo acadêmico. Só que o seu projeto aqui não está seguindo o modelo acadêmico. Não tem massa desprezível, não é um fio inelástico, não tem atrito com ar. Então, a realidade
não mostra o caminho vermelho. É claro que você, tomando conta do seu projeto, você sabe disso, né? Você sabe o que vem primeiro, o que vem depois, sabe? Tem folga? Deixa eu ver se tem folga. Folga, ó, folga, free flow, tá aqui. Folga em dias, tá aqui. Tem folga, folga total. Esse aqui tem 122 dias de folga, poderia ser remanejado 122 dias. Esse aqui podia ser remanejado 124 dias. Esse aqui pode ser remanejado meio-dia. Tem folga. Esse aqui não pode ser remanejado. Esse aqui não pode. Por quê? Porque não tem folga. Esse aqui pode ser remanejado 4 horas. Então vamos pensar um pouquinho. Quais seriam as folgas que, na sua opinião, são... Não são Não. folgas? Folga de 0,4 dias é folga? 2 dias? 2 dias é folga? Não. Não. É. De 31 dias é folga? E de uma semana é folga? Então, menor que 8 dias é crítico. Pronto, olha que bonitinho, Tatiane, olha o caminho. Menor que 8. Ih, peraí, mas e essa galera aqui? Bom, essa galera aqui deve ter folga maior que 8 dias. Olha o caminho crítico aqui, ó. Olha aqui, emenda com o vermelhinho, olha só, viu? E antes desse caminho crítico, cadê o crítico? 15 dias. Tem um hiato aqui de quanto tempo, hein? Então eu vou voltar no meu filtro, Cadê Tá. o filtro? Filtro. Está sendo gravado para você ver depois, tá? Filtro de 15 dias, né? 15 dias é 15. Então eu vou botar aqui, vou botar uns 20 dias. E não deu. Eu vou botar mais dias. Filtro de 30 dias. Vamos ver? E não deu. Então tem gente aqui com uma folga muito grande, sabe? Que eu não estou conseguindo ver o caminho crítico, né? Mas você já viu que dá para entender que existe, de fato, um caminho onde as folgas de uma semana são significativas aqui, né? Numa obra civil, falar de caminho crítico de folga zero é um absurdo. Porque na hora que você tem uma obra, uma semana, já é um prazo muito pequenininho. Assim, se eu tiver uma folga de uma semana, não é bem uma folga, é uma coisa tradicional. Eu posso atrasar mais ou menos uma semana numa concretagem, numa limpeza, sabe? Então, caminho crítico acadêmico, você tem que falar sobre... Uma dúvida que não precisa nem você falar agora, mas é só uma coisa que eu também queria perguntar. Eu tinha colocado aqui. Na prática, como é que o planejador, usando o Spider, ele lidar com alterações de projeto, pensando mais na área da engenharia? Porque você sabe que engenharia civil tem modificação, alteração. É assim, eu acho que é impossível você ter um projeto para que esse projeto não seja alterado. Assim, tem um cenário ideal, né? Que é não ser alterado, mas a gente sabe que isso daí não acontece. Então, como é que o Spider, né, funciona em relação a isso? Você não tem as versões? As versões, elas definem o estado e a linha de base do seu trabalho. Se você vai mudar alguma coisa na construção e isso é aceito pelas partes, suprimir um trecho, aumentar um trecho, refazer o produto a partir de um projeto novo, você, combinando com as partes,
passa isso para o Spider. O que passou, passou, tá? O que já passou e aconteceu continua existindo. Mas você altera o futuro e grava isso como uma nova linha de base. Espera aí, mas isso foi uma mudança do meu trabalho ou uma mudança do contrato? Como você acabou de falar, é uma mudança do contrato. Problema nenhum. Você vai salvar com uma outra versão, as duas partes concordaram, ninguém vai reclamar, e o planejamento do futuro fica diferente. O do passado já aconteceu, está registrado, não mudou nada. E aí você vai ter um orçamento novo, aprovado. Um tempo novo, aprovado. Um escopo novo, aprovado. Então a vida que segue. Porque projetos muito longos melhoram, né? Eles melhoram, o entendimento é melhorado, e aí com isso você acerta. Por exemplo, a Petrobras tem projetos de longo prazo, onde, por exemplo, um conjunto de bombas que foi desenvolvido para daqui a 2 anos, planejado para daqui a 2 anos, pode ficar obsoleto. E elas colocam bombas melhores. É melhor. E ela muda o projeto. Aí muda o contrato. E aí o planejamento muda daqui a 2 anos. Aí você bota um monte de coisas para fazer daqui a 2 anos com outras bombas, com outra equipe de construção, com outro custo. E não tem problema nenhum. Você salva nova linha de base, nova referência, entendeu? Oi. Tatiane, voltou? Tatiane? Voltou? Oi. Voltou. Você saiu bem no início. Voltou? Voltou? Sobre a alteração de projeto de engenharia civil e o Spider. Certo. Então, repetindo, se houver uma alteração, desde que combinada pelas duas partes, você replaneja o futuro, mantendo o passado, que o passado já aconteceu, e salva uma nova linha de base, porque a nova linha de base de produção que é sua e de escopo e acertos com o cliente, que é das partes, está combinado, certo, aprovado e preservado. Então, problema nenhum. Bom, eu acho que Hoje foram 2 horas, hein? Eu vou encerrar a gravação agora para publicar e vou fazer uma edição aqui antes de botar no YouTube, tá bom? Deixa eu parar a gravação.